Eles tentam te provocar o tempo todo. Não é por acaso, não é coincidência, e não é porque você está errado. É porque quando alguém começa a caminhar na direção certa, algo muda na forma como ele se comporta, reage e se posiciona no mundo. E isso incomoda. Você já percebeu isso? Pessoas que antes te ignoravam agora opinam. Pessoas que nunca ajudaram agora criticam. Comentários surgem do nada. Provocações sutis, ironias disfarçadas de brincadeira, tentativas constantes de te tirar do eixo. E a grande pergunta é: por que isso acontece justamente quando você decide mudar? Porque provocação é teste, e teste só aparece quando existe potencial. Você precisa entender uma coisa desde o início. O mundo testa quem está saindo do lugar comum. Quem vive no piloto automático não é provocado, é ignorado. Quem não ameaça o equilíbrio medíocre ao redor não desperta reação nenhuma. Mas quando você começa a andar com mais firmeza, falar menos, reagir menos, focar mais, algo silencioso acontece. Sua postura muda, sua energia muda. E mesmo que você não diga nada, isso é percebido. Pessoas sentem quando você já não está mais disponível para o caos delas. E é aí que começam as tentativas de provocação. Eles tentam te puxar de volta, tentam te fazer reagir como antes, tentam te lembrar da versão antiga de você, aquela que explicava demais, que se justificava, que entrava em discussões inúteis, que se abalava com qualquer comentário. Porque enquanto você reage, você ainda está jogando o jogo deles. Mas quando você não reage, quando escolhe o silêncio consciente, algo poderoso acontece. Você sai do campo emocional e entra no campo do controle. E controle assusta, controle incomoda, controle provoca. Existe uma armadilha muito comum nesse ponto do caminho. A armadilha de achar que você precisa provar que está certo, de achar que o silêncio é fraqueza, de acreditar que se você não responder, vai parecer culpado, fraco ou indiferente. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quem está seguro não se explica. Quem sabe onde está indo, não discute com quem está parado. A necessidade de reação quase sempre vem do ego ferido, não da força interior. E quanto mais cedo você entende isso, mais rápido você amadurece. Eles tentam te provocar porque percebem que você está ficando menos previsível. Você já não reage no tempo que eles esperam, já não se irrita com as mesmas coisas, já não se envolve em fofocas, dramas e disputas pequenas. E isso quebra o padrão. Pessoas que vivem de reação precisam que o outro reaja para se sentirem vivas. Quando você não entrega isso, elas sentem um vazio estranho. E esse vazio vira provocação. Observe com atenção. Quem mais provoca geralmente é quem menos está em paz. Quem ironiza demais costuma estar frustrado. Quem critica seu foco geralmente não tem nenhum. Quem zomba da sua disciplina normalmente luta contra a própria indisciplina. Não é pessoal, é reflexo. E entender isso muda tudo, porque você para de levar ataques para o lado emocional e começa a enxergá-los como sinais de confirmação. Confirmação de que você não está mais no mesmo lugar. Mas aqui está o ponto mais importante, e poucos têm coragem de ouvir isso. A provocação aumenta antes da virada, sempre. Quando você está prestes a subir de nível, a pressão cresce, o barulho aumenta, as dúvidas aparecem, as pessoas testam seus limites. É como se a vida perguntasse em silêncio: você vai manter sua postura ou vai voltar ao padrão antigo? Você vai reagir ou vai sustentar o desconforto? Porque força real não é ausência de emoção. Força real é escolher o que fazer com a emoção. Nesse estágio, muita gente falha, não porque não é capaz, mas porque confunde provocação com sinal de erro, interpreta resistência externa como prova de que está no caminho errado, quando na verdade é o oposto. Todo processo de crescimento gera atrito. Toda mudança real causa desconforto. Se tudo estivesse confortável, você provavelmente estaria apenas repetindo o que sempre fez. Evolução raramente é silenciosa por fora, mas sempre exige silêncio por dentro. Você não precisa vencer discussões, precisa vencer a si mesmo. Precisa vencer o impulso imediato de responder,
de explicar, de se defender, porque toda vez que você reage no impulso, você entrega o controle. E controle é a moeda mais valiosa que existe. Quem controla suas reações, controla sua trajetória. Quem perde o controle, vira refém do ambiente, das pessoas e das circunstâncias. Perceba como as provocações costumam vir nos momentos de foco, quando você decide se dedicar mais, quando começa a trabalhar em silêncio, quando para de se expor tanto, quando escolhe crescer sem anunciar. É aí que surgem comentários do tipo: você mudou, está estranho, se acha melhor agora? Não, você não se acha melhor. Você só parou de se diminuir para caber no onde não cresce mais. E isso é desconfortável para quem ficou. Existe uma diferença enorme entre isolamento e silêncio estratégico. Você não precisa se afastar do mundo, apenas aprender a não reagir a tudo. Aprender a escolher suas batalhas. Aprender que nem toda provocação merece resposta. Algumas merecem apenas indiferença. Outras merecem distância. E muitas merecem silêncio absoluto. O silêncio certo não é fuga, é posicionamento, é maturidade, é autocontrole em estado puro. Quanto mais você sustenta esse silêncio, mais o jogo muda. As provocações diminuem ou ficam mais agressivas. E isso é outro teste, porque quando o ataque não funciona, ele tende a se intensificar antes de cessar. É o último esforço de quem percebe que perdeu acesso emocional a você. E se você aguentar esse momento, sem quebrar sua postura, algo curioso acontece. O respeito surge. Mesmo que não seja verbalizado, mesmo que venha acompanhado de silêncio, o respeito vem. Você começa a perceber que já não precisa ser entendido por todos. Não precisa ser aprovado, não precisa ser aplaudido. Seu foco muda do externo para o interno, da validação para a consistência, da reação para a ação. E isso muda completamente a forma como você caminha. Você passa a agir com mais clareza, a falar menos, a observar mais, a escolher melhor onde coloca sua energia, e energia bem direcionada constrói resultados. Resultados silenciosos, mas sólidos. É nesse ponto que muita gente começa a te chamar de frio, distante, diferente. Mas o que eles chamam de frieza é, na verdade, limite, é autocuidado, é a capacidade de não se envolver em tudo, de não carregar o peso emocional de todo mundo, de não viver reagindo. Você não ficou frio, você ficou seletivo, e seletividade é sinal de maturidade. Continue prestando atenção nos sinais. Se tentam te provocar, se tentam te tirar do sério, se tentam te fazer duvidar, isso diz muito mais sobre o processo que você está vivendo do que qualquer erro que você esteja cometendo. O caminho certo raramente é confortável. Ele exige firmeza, exige paciência, exige a coragem de não reagir quando tudo em você quer reagir. Exige a força de continuar mesmo quando ninguém entende. E aqui vem o ponto de virada. O momento em que você precisa decidir se vai usar a provocação como combustível ou como âncora. Porque tudo pode te parar se você permitir, mas nada te para se você mantém o controle. Pessoas podem falar, podem criticar, podem provocar, mas só vencem se você entregar sua atenção, sua paz e seu foco. Quando você não entrega, elas perdem o poder. Simples assim. Você está aprendendo algo que poucos aprendem. Que a verdadeira força não faz barulho, que quem está no caminho certo não precisa convencer ninguém, que o crescimento real acontece quando ninguém está olhando, que o silêncio bem usado constrói mais do que 1000 respostas impulsivas, e que provocação não é sinal de fraqueza, é confirmação de progresso. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou em algo real dentro de você. Talvez porque você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez porque esteja cansado de reagir. Talvez porque esteja tentando mudar e sentindo a pressão aumentar. Se for esse caso, saiba de uma coisa: você não está sozinho. E você não está errado. Continue, ajuste o foco, mantenha a postura, escolha o silêncio quando for necessário e deixe que os resultados falem por você. Agora, se esse conteúdo fez sentido no seu momento de vida, eu quero te pedir algo simples, mas importante. Deixe um comentário escrevendo:
Eu escolho não reagir. Isso ajuda o canal, mas mais do que isso, reforça o compromisso que você está fazendo consigo mesmo. Curta o vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas que também estão sendo testadas. Se inscreva no canal se você quer continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua disciplina e sua postura. Porque o caminho certo não é o mais barulhento, é o mais firme. E você já deu o primeiro passo.